Olá, sou Jaime Pinto. No dia 30 de dezembro de 2025, eu coloquei aqui neste canal, em março, um vídeo sobre a queda do anterior governo. Lembro que já era um governo AD liderado por Luís Montenegro, que quando soube que Luís Montenegro passou uns anos fora da política, criou, quando esteve fora da política, uma empresa que chamou Espinho Viva, que quer dizer Viva Espinho, pois é natural de Espinho. Arranjou clientes para essa empresa, mas uns anos depois, quando regressou à política, não encerrou a empresa, passou a empresa à mulher e aos filhos. Estando casado com comunhão de bens. Ora, quando isso sobre os partidos da oposição, lançaram críticas, surgiu uma onda de críticas, a que a esposa do Sr. Primeiro-Ministro reagiu doando a parte da empresa que tinha aos filhos, e portanto a Espinho Viva passou a pertencer só aos filhos do Sr. Primeiro-Ministro, aos filhos do casal, portanto. Ainda assim, isso não fez parar a onda. Tinha surgido uma onda de críticas, podemos chamar acusações ao Primeiro-Ministro por parte dos partidos da oposição, e essa onda não parou pela empresa ter passado a pertencer só aos filhos. Todos os partidos da oposição, pelo menos com a assento parlamentar, têm acesso frequente à comunicação social, foram alimentando essa onda de críticas ao Primeiro-Ministro, os seus líderes também. No entanto, as críticas não foram todas com a mesma gravidade, mas houve grandes diferenças, umas críticas com nível de gravidade muito mais alto que outras. Ou podemos dizer mesmo, houve acusações com grande nível de gravidade dirigidas ao Primeiro-Ministro. Eu mostrei isso no vídeo que coloquei aqui no canal. Mostrei exemplos de várias críticas. Era impossível mostrar todas as críticas ou todas as acusações dirigidas ao Primeiro-Ministro, porque essa onda de críticas, de acusações se prolongou durante meses, mas mostrei vários exemplos com vários níveis de gravidade. Não surpreendentemente, entre as críticas mais extremas estão críticas provenientes do Chega, já que o Chega foi feito principalmente por pessoas do PSD e do CDS, mas para aplicar uma receita que estava a ter sucesso com alguns partidos no estrangeiro, por exemplo o Vox, que cresceu rapidamente em Espanha. Portanto, o Chega foi criado para ser um partido desse tipo, um partido anti-sistema e anti-imigrantes. No entanto, um problema para que o partido seja visto como antissistema por parte do eleitorado é precisamente que a maioria dos seus criadores vieram do PSD e do CDS. O próprio líder, André Ventura, pertenceu 17 anos ao PSD, e é amigo de Pedro Passos Coelho, que foi o líder do PSD e foi primeiro-ministro. Assim sendo, para o Chega a afirmar como partido antissistema, tem que se empenhar particularmente em se distinguir de PSD e do CDS, em se afastar do PSD e do CDS. Portanto, não é de admirar quando surgiu a onda de críticas ao Primeiro-Ministro, que o Chega tenha aproveitado essa oportunidade para tentar ser o campeão, aquele que mais acusações mais graves dirigiu ao Primeiro-Ministro. O que é surpreendente é que houve alguém que ainda conseguiu ir mais longe. Eu mostro nesse vídeo que aqui coloquei em março, que o Chega foi longe, mas houve alguém que conseguiu ir ainda mais longe, e não era alguém de um partido antissistema. Não era do Chega ou do PCP ou do Bloco de Esquerda. Como nesse vídeo coloquei várias críticas ou acusações ao Primeiro-Ministro com vários graus de gravidade, aproveitei isso para dar um nome ao vídeo, chamei qualquer coisa como qual a crítica adequada para se dirigir ao Primeiro-Ministro. Portanto, no vídeo que coloquei aqui no canal em março. Mas para além das várias críticas ou acusações ao Primeiro-Ministro, ainda mostrei nesse vídeo também excertos do debate parlamentar da moção de confiança que a oposição chumbou e cujo chumbo fez cair o governo.
Ora, que a oposição tenha feito cair o governo é perfeitamente lógico, dado que, por aquilo que era dito pelos seus pelos membros da oposição, até pelos líderes da oposição, parecia que partidos da oposição consideravam que o primeiro-ministro era um bandido. Alguns considerariam que era um bandido maior, outros menor, mas em qualquer caso um bandido. Assim, sendo que seria estranho era que a oposição não tivesse derrubado o governo. E chama a atenção que as críticas, ou mesmo acusações graves, nem vieram só dos partidos antissistema. Lembro, por exemplo, Pedro Nuno Santos falar da Spino Viva como se fosse uma empresa fantasma, uma empresa que não tinha, que tinha receitas, mas não tinha realmente uma atividade. Portanto, foram dirigidas acusações muito graves a Luís Montenegro. O que seria estranhíssimo era que depois o governo não tivesse sido derrubado. Efetivamente, o Chega foi primeiro a apresentar uma moção de censura ao governo, mostrou também ser campeão, ganhou essa corrida, mas não foi aprovada. O PCP depois apresentou, também não foi aprovada. O PS não quis votar a favor de moções de censura desses partidos antissistema, mas ainda assim seria estranho, por causa disso, ninguém derrubasse o governo e continuasse em funções o governo. Os partidos da oposição consideravam que era liderado por alguém que era um bandido, não é? Portanto, isso não seria lógico que o governo continuasse, nem que os partidos da oposição mantivessem a AD no governo, não derrubassem o governo, nem que o primeiro-ministro aceitasse, continuasse aquela onda de críticas que era muito negativa para ele, mas era negativa para a AD, era negativa para o governo, e limitava ainda mais a possibilidade de governação, quer dizer, tornava-se quase impossível. A AD tinha ganho no ano passado por um triz, tinha ficado apenas com 2 deputados a mais do que o PS. Portanto, já isso era limitativo, já se percebia que não ia poder governar, não ia poder aplicar integralmente o seu programa, provavelmente iria ficar longe disso, e também era improvável que conseguisse governar 4 anos. Efetivamente, governou só um. Há pessoas que tinham expectativa, ou até que continuam a ter a expectativa que a AD governe 4 anos e que faça, que aprove grandes reformas à direita. Eu confesso que não tenho essa expectativa. Penso que as pessoas estão iludidas, que ainda estão a olhar para o nosso sistema político vendo só divisões entre esquerda e direita, mas agora há uma nova realidade. O Chega tem realmente conseguido afirmar-se como partido antissistema, por isso nas eleições legislativas deste ano, por exemplo, ganhou em Beja. Ora, não foi com certeza indo buscar votos ao PSD e ao CDS que o Chega ganhou em Beja. Penso que o Chega está-se a afirmar realmente como um partido antissistema, e assim sempre tem conseguido votos de pessoas da extrema-direita à extrema-esquerda. Agora, pessoas na extrema-esquerda que acham que o Chega é ainda mais antissistema do que, por exemplo, o PCP, e também um fator essencial é ser contra os estrangeiros, ser contra os imigrantes. Portanto, essa receita realmente está a funcionar com o Chega, mas para funcionar o Chega tem que se demarcar completamente do PSD e do CDS, mesmo tendo sido feito por pessoas do PSD e do CDS, tem que fazer um esforço para se demarcar. Portanto, não acho surpreendente que tenha entrado na corrida para tentar ser aquele que mais atacava o primeiro-ministro, ou que na legislatura anterior tenha votado mais vezes a favor de iniciativas do PS do que das da AD. E não ficarei surpreendido se também nesta legislatura isso se repetir, porque agora temos realmente três grupos na população, um mais à esquerda que apoia o PS, outro menos à esquerda, ou mais à direita que apoia a AD, e um outro grupo de pessoas que vão da extrema esquerda à extrema direita, que gostam de um partido antissistema que diga que quem tem governado, os políticos que têm governado, é tudo uma cambada de corruptos. E que é preciso pôr fora os imigrantes. Portanto, há agora a divisão na nossa política não é só esquerda-direita. Assim sendo, realmente
a AD conseguiu vitórias, foram grandes vitórias políticas. No ano passado venceu o PS quando já se pensava que não era possível, porque as pessoas pensavam com que já tinha crescido a Iniciativa Liberal e o Chega, que já tinham tirado muitos votos ao PSD e ao CDS, não seria possível o PSD ganhar eleições nem mesmo aliança ao CDS, e afinal a AD ganhou no ano passado, o que foi surpreendente. Pareceu conseguir fazer o impossível. E depois este ano, após aquela grande onda de críticas, a AD voltou a vencer eleições legislativas e com mais votos e mais deputados do que no ano passado. Portanto, voltou a conseguir fazer algo que parece impossível. É certo que voltou a não ter maioria absoluta, portanto, com esta grande divisão que há entre a população e esta grande a fragmentação no Parlamento, é muito difícil que algum partido consiga agora ter maioria absoluta, consiga governar 4 anos e aplicar o seu programa, porque penso que corremos um risco de ingovernabilidade. Há quem fala agora de um risco de excesso de poder da AD por causa das eleições presidenciais. Há quem tenha expectativas que a AD faça grandes reformas à direita. Eu tenho a impressão que isso são ilusões, porque o risco que realmente o país corre nos próximos anos é ter governos a cair rapidamente, a não conseguirem governar e a cair rapidamente, porque há realmente uma divisão entre a população que já não é só direita e esquerda, e o Chega sabe bem isso. O André Ventura sabe bem que os resultados muito bons que tem tido, por exemplo, no Alentejo e no Algarve, que não se deve a eleitores de direita, e portanto ele lá faz campanha de maneira diferente. Agora, a AD pode não ter maioria absoluta, mas para as circunstâncias atuais, os resultados do ano passado e deste ano, os resultados nas legislativas do ano passado e deste ano, pareceram impossíveis, não é? Ganhou no ano passado, depois desta grande onda de críticas ao Primeiro-Ministro, a AD voltou a ganhar ainda com mais votos e mais deputados. E, portanto, isso foi uma derrota para a oposição, que tentou derrubar o governo, realmente com aquela onda de críticas ao Primeiro-Ministro, e depois, afinal, a AD teve mais votos e mais deputados, e voltamos a ter um governo da AD liderado por Luís Montenegro. Ora, ainda assim, há partidos da oposição que tiveram as suas vitórias próprias. O LIVRE conseguiu neste ano mais votos e mais deputados, e ficar claramente à frente do PCP e do Bloco de Esquerda, e o Chega também conseguiu mais votos e mais deputados que no ano passado. Em votos ficou ligeiramente atrás do PS, mas em deputados até ultrapassou o PS pela primeira vez. Há um partido que não é o PS, o PSD, a ficar em segundo lugar no número de deputados no Parlamento. Portanto, isso foi um resultado excelente para o Chega. É claro que não foi ganhar as eleições como eles queriam, não foi derrotar a AD como queriam, mas foi um resultado excelente para um partido tão novo e antissistema. Já para o PS foi um resultado desastroso. Portanto, a anterior direção do PS conduziu o partido a um resultado desastroso. Nunca na história o PS tinha ficado em terceiro em eleições legislativas, e nós estamos numa fase preocupante para partidos socialistas europeus, quando, por exemplo, partidos socialistas na Grécia ou em França entraram em queda, acabaram por cair até ficar abaixo dos 10% e abaixo de outros partidos da esquerda. Portanto, eu acho que a anterior direção, ao fazer o PS cair e ficar abaixo em número de deputados do Chega, realmente teve resultados desastrosos. Podia ainda assim ter pelo menos uma vitória moral, porque a SPI não viva foi investigada pela Procuradoria-Geral da República, e a doutora Ana Gomes ainda fez uma denúncia para a União Europeia. Portanto, se as investigações feitas pela Procuradoria-Geral da República, a União Europeia, tivesse resultado alguma acusação dirigida ao Primeiro-Ministro, ao Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, se ele tivesse sido acusado, mais ainda se tivesse sido condenado, isso daria pelo menos uma vitória moral à anterior direção do PS, justificaria aquelas críticas, aquelas acusações grandes que dirigiram, aquela quase obsessão com a SPI não viva, que também a anterior direção do PS mostrou, incluindo o seu líder Pedro Nuno Santos.
Portanto, mesmo que do ponto de vista eleitoral, que o resultado daquela obsessão com a Spinum Viva não tenha sido bom para o PS, se entretanto o Primeiro-Ministro fosse acusado de algo e condenado, isso daria pelo menos uma vitória moral. Os membros da anterior direção podiam dizer, perante alguém assim a governar, que tinham tido que ter aquela atuação. No entanto, essa possibilidade caiu por terra na semana passada, porque a Procuradoria-Geral da República arquivou o processo, e também a União Europeia. Vejamos a notícia. Boa noite. Foi arquivada a averiguação preventiva a Luís Montenegro no caso Spinum Viva. O Ministério Público considera que não há qualquer evidência na prática de crime. A averiguação foi aberta há 9 meses. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal revelou ter ouvido o Primeiro-Ministro durante as averiguações. Durante 9 meses, as contas da empresa da família de Luís Montenegro foram analisadas, tal como os contratos, os clientes, os serviços prestados. E o Ministério Público concluiu que não há razões para abrir inquérito. Decidiu, por isso, arquivar a averiguação preventiva que visava o Primeiro-Ministro e quaisquer suspeitas de recebimento indevido de vantagem. Tais elementos recolhidos conduziram à conclusão de não existir notícia do referido crime, nem perigo da sua prática estar a ocorrer. Não foi igualmente colhida notícia de qualquer outro crime. A averiguação foi aberta a 12 de março, depois de terem surgido várias suspeitas públicas sobre a Spinum Viva, também enviadas para o Ministério Público. Por se ter considerado inexistir fundamento legal para incluir outras matérias, o objeto desta averiguação preventiva foi limitado a alegações divulgadas pela comunicação social e reproduzidas em denúncias remetidas ao Ministério Público. As denúncias levantavam questões sobre os pagamentos feitos à Spinum Viva, numa altura em que Luís Montenegro já era Primeiro-Ministro e a empresa se mantinha na esfera da mulher e filhos. Apontavam também para alegados pagamentos indevidos e ainda para serviços prestados sem justificação. Eram suscetíveis, ainda que em medida pouco expressiva, de fundamentar suspeitas do perigo da prática de crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem. A averiguação preventiva centrou-se na informação recolhida na comunicação social, conservatórios do Registro Predial e Comercial, Comissão Nacional de Proteção de Dados e Tribunal Constitucional, e ainda documentos pedidos ao Primeiro-Ministro, aos filhos e aos clientes da Spinum Viva. Da lista fazem parte a Sol Verde, a Rádio Popular, o Grupo Ferpinta e a gasolineira de Braga Joaquim de Barros Rodrigues, entre outros nomes. Foram ainda prestadas declarações por Luís Montenegro. O Ministério Público entendeu que essas informações bastavam. Se fosse necessário quebrar o sigilo bancário, por exemplo, teria de ser aberto um inquérito. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal revela também que durante a averiguação receberam novas denúncias sobre a compra de 2 apartamentos em Lisboa pela família do Primeiro-Ministro, que tiveram o mesmo fim. Também uma denúncia feita por Ana Gomes à Procuradoria Europeia sobre Luís Montenegro foi arquivada. Chega e PS ainda não reagiram sobre a decisão do Ministério Público, um caso que levou a 2 moções de censura ao Governo e depois à moção de confiança apresentada por Luís Montenegro e que conduziu à queda do Governo e às eleições de 18 de maio. Em relação a esta notícia, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro dirigiu críticas à oposição, comunicação social e à Procuradoria, à própria Procuradoria-Geral da República. Alguém disse que isso foi mau ganhar, que já tendo ganho, que teria sido mais correto de Luís Montenegro não reagir de forma positiva e sem críticas, mas eu discordo. Eu penso que na verdade nisto ninguém saiu a ganhar. Luís Montenegro realmente não encerrou a sua empresa quando voltou à política. Eu pergunto-me, será que não tinha confiança de realmente poder vir a ser Primeiro-Ministro e achou que ia estar há pouco tempo, provavelmente
como um líder na oposição, e quando as pessoas lideram o PSD na oposição geralmente não conseguem manter-se muito tempo como líderes, e o PS tinha acabado de ganhar eleições com maioria absoluta, portanto o mais natural seria governar no mínimo 4 anos, quando o Sócrates tinha conseguido isso, tinha governado 6 anos, já quando Cavaco Silva no PSD ganhou pela primeira vez com maioria absoluta eleições legislativas, depois governou 8 anos. Portanto, talvez Montenegro tenha pensado que iria voltar à política, mas não por muito tempo. Talvez tenha contribuído para não querer fechar a empresa. Talvez também a ideia que os filhos estavam a crescer e que aquele trabalho que ele tinha feito poderia reverter para os filhos e poderia ajudar a lançar os filhos. Enfim, estou aqui a lançar hipóteses. O certo é que realmente não encerrou a empresa. E depois isso deu origem a que este ano recebesse aquela onda de críticas que se prolongou e de acusações graves, se prolongou durante meses, e quando assim é, eu aposto que se vão passar décadas e que daqui a décadas ainda haverá quem a propósito de Luís Montenegro vá fazer comentários com a espina viva, lançando insinuações. Porque infelizmente enfim, é essa a natureza humana, e diga-se que pelo menos o encerrar agora do processo de Procuradoria-Geral da República poderia ter sido algo positivo, mas nem isso, nem assim, porque eventualmente o Sr. Procurador-Geral da República deverá ter respondido muito bem a perguntas de jornalistas durante os 9 meses da durou a investigação, mas houve um dia em que deu uma resposta infeliz a uma pergunta e disse que talvez o Primeiro-Ministro fosse receber um presente de Natal. Ora, isso é claro que houve certamente muitas respostas sensatas dadas pelo Procurador-Geral da República que nunca apareceram na comunicação social, mas essa que foi desastrosa, essa resposta desastrosa. É claro que apareceu na comunicação social. Depois o Procurador-Geral da República ficou agastado com as críticas que lhe foram dirigidas, mas realmente essa resposta foi desastrosa. Ainda houve outras pessoas ou pelo menos uma que falaram de ter sido movida uma averiguação preventiva e não um inquérito criminal, como à espina viva, como se isso também tivesse sido uma espécie de um benefício que foi dado a Montenegro. Portanto, eu penso que ele tinha mesmo que explicar que não. E realmente o Sr. Primeiro-Ministro queixou-se de que, como era uma averiguação preventiva, que a Procuradoria-Geral da República pedia tudo o que entendesse, e tudo o que entendesse tinha a ser entregue. Enquanto se houvesse um inquérito criminal, a Procuradoria-Geral da República poderia pedir a um juiz de instrução para ter acesso a isto ou aquilo, e o juiz da informação podia dizer, o juiz de instrução poderia dizer nos casos sim, noutros casos não, noutros casos a uma parte, podia dizer sim só a uma parte. Já no caso do Primeiro-Ministro e dos seus clientes, se não davam toda a informação que fosse pedida à Procuradoria-Geral da República, bom, o Sr. Primeiro-Ministro não disse o que é que acontecia, mas eu vi ao longo dos meses que o que acontecia era que apareciam cabeçalhos nas notícias a dizer afinal Montenegro ainda não deu toda a informação à Procuradoria-Geral da República que lhe foi pedida. Portanto, nas investigações é natural que depois de investigadores obterem informação que isso lhes dê ideias e que sobre em que sentido orientar a investigação, e que depois precisem de mais informação para continuar a investigação. Portanto, é natural que a Procuradoria-Geral da República tenha pedido mais e mais e mais informação, mas nunca vi isso explicado na comunicação social. O que vi foi cabeçalhos, pode ter sido azar meu, mas só vi cabeçalhos. O Luís Montenegro ainda não entregou toda a informação que lhe foi pedida. E, portanto, assim sendo, a Procuradoria-Geral da República teve acesso, por exemplo, às contas bancárias
da Spino Viva desde a sua criação, mesmo que a sua criação tenha sido vários anos antes de Luís Montenegro voltar à política. E realmente a Procuradoria-Geral da República fez uma investigação profunda durante 9 meses, até foi investigar a hipótese de haver favorecimento de uma empresa que vendeu betão para a casa. Bom, agora espero não estar a confundir diferentes investigações, mas de qualquer maneira o Primeiro-Ministro tem sido investigado e mais investigado tudo e mais alguma coisa. E depois, quando foi encerrada, quando foi arquivado a investigação, quando foi arquivado o processo, ainda assim, como o Procurador-Geral da República teve aquela infelicidade de ser em resposta a um jornalista a falar num presente de Natal, e como ainda há pessoas que lançam confusão dizendo que foi de alguma forma um benefício para o Primeiro-Ministro que tenha havido uma averiguação preventiva e não inquérito criminal, acredito que isso contribuirá para que continuem nas redes sociais, se não mesmo na comunicação social, a surgirem ao longo dos anos insinuações e mais insinuações por causa da Spino Viva. Portanto, acredito que o Primeiro-Ministro ficou a perder com isto, e repare-se que se surgiram notícias negativas precisamente nas vésperas das eleições legislativas e das eleições autárquicas. Portanto, ao longo destes 9 meses houve essas duas eleições muito importantes, e das duas vezes surgiram notícias negativas prejudiciais para o Primeiro-Ministro, para a AD. Portanto, não parece que se possa dizer propriamente que o Primeiro-Ministro tenha saído a ganhar. Quer dizer, a menos que se esteja a pretender dizer que o Primeiro-Ministro realmente cometeu qualquer irregularidade e que essa não foi descoberta, então ele saiu a ganhar. Não. Eu penso que realmente a Procuradoria, acredito que a Procuradoria procurou fazer bem o seu trabalho e agir dentro da lei e tratar o Primeiro-Ministro como qualquer outro cidadão. Agora, há aqui um problema, é que o Primeiro-Ministro não é qualquer outro cidadão. Portanto, se fosse um cidadão qualquer, não haveria imensos jornalistas a fazer perguntas e mais perguntas ao Procurador-Geral da República, até que ele deu um dia uma resposta infeliz, e não haveria jornalistas a investigarem o que é que se passa na Procuradoria à procura de, nas vésperas de eleições, darem quaisquer notícias negativas para a pessoa a ser investigada. Portanto, realmente eu penso que ao mesmo tempo houve críticas à Procuradoria que foram acertadas e justas, mas não quer dizer que a Procuradoria tenha violado leis. Enfim, quanto às notícias que saíram para a imprensa, eu não sei como é que elas saem, não sei se foi algum procurador, se foi alguém do setor de informática, por exemplo, como aconteceu em tempos que o Benfica ficou a saber que o anterior presidente do Benfica ficou a saber de processos que existiam através de alguém de um benfiquista que trabalhava para o sistema de informática. Enfim, não faço ideia como é que as informações chegaram à imprensa, mas acredito que os procuradores tenham procurado agir dentro da lei, e que tenham procurado tratar o Primeiro-Ministro como um cidadão qualquer. O problema é o Primeiro-Ministro não ser um cidadão qualquer. E, portanto, acho que realmente aqui toda a gente tem razões de queixa. O Primeiro-Ministro tem razões de queixa e a Procuradoria-Geral também, porque acredito que terão tentado trabalhar dentro da lei e que acabam por ser depois criticadas por todos os lados. Mas, portanto, acho que toda a gente saiu mal disto. Acho que a Procuradoria, não, mais uma vez, houve ali fugas de informação nas vésperas de eleições negativas para alguém que estava a concorrer a eleições, porque houve a resposta infeliz do Procurador sobre o presente de Natal. Eu acredito que andaram 9 meses a procurar fazer o seu trabalho bem feito, mas depois houve umas falhas que deram origem a muitas críticas à Procuradoria.
mesmo que tenham procurado fazer o seu trabalho bem feito e que tenham feito dentro da lei. Penso que o Primeiro-Ministro provavelmente durante anos e anos vai continuar a ouvir especulações e insinuações sobre a Spin Viva por parte de pessoas que não investigaram, não é das que investigaram, é das que não investigaram. Portanto, a Procuradoria realmente investigou, foi ver as contas, o dinheiro, os contratos, isso tudo, e não encontrou motivos para acusar o Primeiro-Ministro, quer que seja. Aquelas pessoas que não investigam nada, mas que embirram com o Primeiro-Ministro, por serem de outra área política, tipicamente, provavelmente não se vão calar, vão continuar com insinuações. Até penso que com isto toda a gente sai a perder. A oposição também, em geral, também saiu a perder, com exceção realmente do LIVRE e do Chega. Mas principalmente do Chega, porque o Chega ficou em segundo lugar em número de deputados. Isto continua a alimentar a vontade dos seus dirigentes e dos seus simpatizantes de que o partido venha a ganhar eleições. Portanto, continuamos a ter 3 candidatos a ganhar eleições e a população dividida por esses 3 setores. Será um problema para a governabilidade do país nos próximos anos. Realmente, quanto à anterior direção do PS, eu penso que realmente teve um papel desastroso e que o arquivamento dos processos sobre a Spin Viva vai mostrar que aquelas acusações violentas dirigidas ao Primeiro-Ministro que não eram sensatas. E enfim, ainda se compreende um bocadinho que no calor das campanhas políticas, do combate político e tal, que aquele políticos se excedam. Mas eu acho que Pedro Nuno Santos esteve muito, muito, muito mal pelo tweet que fez, que vai reafirmar, volta a fazer acusações a Luís Montenegro, mesmo após o arquivamento dos processos. Portanto, vai dizer que faria o mesmo. Portanto, vai reafirmar. Quer dizer, ao fim destes meses todos, eu penso que mesmo alguém que tivesse agido exageradamente no calor do momento, que ao fim destes meses todos, que o Pedro Nuno Santos pareça não ter a noção do buraco em que meteu o PS, realmente acho que Pedro Nuno Santos sai muito, 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 muito mal disto. Bom, e aguardo para ver o que é que se passa. Será que a nova direção do PS vai conseguir recuperar o partido e voltar a levar o partido a ter vitórias ou a ficar em primeira ou segunda em legislativas? Ou será que que vai haver mais tiros nos pés por parte de membros do PS e que o PS vai caminhar no sentido em que caminharam partidos socialistas noutros países europeus como a Grécia e a França. E repare-se, na Grécia, por ter afundado o Partido Socialista Grego, acabou por abrir a oportunidade com umas eleições que foram ganhas pela esquerda, depois foram ganhas por um partido antissistema, o Syriza. Isso no momento em que a Grécia estava quase a terminar o segundo resgate, estava a 6 meses do fim do segundo resgate, e afinal, porque ganhou o Syriza, entrou em conflito com a União Europeia, tirou a Grécia para uma crise ainda mais funda e acabou por ter que pedir um terceiro resgate e realmente o Syriza afirmou-se como partido antissistema e capaz de ir mais longe no esquerdismo do que o Partido Socialista Grego. E com isso atirou a Grécia outra vez para uma crise muito má, para mais um resgate, e portanto causou mais um sacrifício, mais vários anos de sacrifício ao povo grego. Portanto, eu pergunto até que ponto é que os outros europeus estão atentos e que percebem que não é boa ideia experimentar partidos antissistema, ou até que ponto vai ser preciso mais países europeus experimentarem partidos antissistema para se ver a desgraça que isso dá, para se aprender alguma coisa.
Se a França é um país que corre esse risco, com o sucesso do RN, da Marine Le Pen e da França insubmissa do Mélenchon, e se na França vier a haver uma vitória de algum partido antissistema, acredito que isso pode vir a ser muito mal para a França e para toda a Europa. Portanto, gostaria que as pessoas acordassem para esta nova realidade dos partidos antissistema a ganharem muita popularidade, nomeadamente aqui em Portugal. É completamente falso que o país tenha empobrecido nos últimos 50 anos, ou que seja dos países com mais corrupção. E um verdadeiro problema que o país tem, que não falam os partidos antissistema, falam muito dos imigrantes, mas não falam da baixíssima natalidade e do efeito que isso poderá ter de redução da população ativa, enquanto ao mesmo tempo aumenta a população de terceira idade por causa do aumento da esperança de vida. Portanto, acho que os partidos antissistema arranjaram uma receita enfim, vários na extrema-direita arranjaram uma receita para o sucesso. Em França o Mélenchon arranjou outra, conseguem votos, mas não têm as soluções para os problemas reais das pessoas. E realmente eu desejo que os povos europeus acordem para isso e percebam que é preferível partidos realistas, ou mais à esquerda ou mais à direita, mas estejam preocupados com as realidades do sistema, mesmo que sejam países um bocadinho mais sensaborões, mais cinzentões, e menos de afirmações teatrais e bombásticas, mas realmente não é com afirmações teatrais e bombásticas que se resolvem os problemas que temos nos países da União Europeia. Portanto, sinceramente, acho que a direção a anterior direção do PS tirou o PS para um terceiro lugar, que pode ser preocupante se essa queda do PS continuar, e se isso contribuir para abrir a porta para que também Portugal venha a ganhar algum partido antissistema. Pronto, resta-me desejar boas festas, bom ano a toda a gente, desejar que realmente que venha alguma iluminação para que ilumine os povos da Europa, para que não se deixem enganar por ilusões simplistas. Mas é isso, desejo bom ano, boas festas, boas entradas, e quem acha que aquilo que eu aqui disse foi interessante, pois peço que faça um gosto neste vídeo e que subscreva. E também comentários construtivos, quem queira pôr aqui abaixo na página do YouTube comentários construtivos, serão bem recebidos. Pronto, boas festas, bom ano, até breve, espero.